Graça e paz, que maravilha. Mais um dia que Deus nos dá, mais uma oportunidade que temos de compartilhar a palavra de Deus. Com Jesus podemos aprender não somente através dos seus ensinos, mas de suas atitudes. Quando ele andava pelas cidades palestinas e parava para ouvir os clamores daqueles que estavam à beira da estrada, nas ruas dos povoados ou nas casas onde estava hospedado. E ele aproveitava esses grandes momentos para transmitir grandes verdades. Ele fez isso quando atendeu os gritos do cego de Jericó, quando parou para ouvir aquele jovem rico, ou mesmo quando ele tratou ali com Zaqueu. Os ensinos de Jesus, eles eram claros, simples e diretos. Eles sempre foram e sempre irão diretamente ao coração, ao âmago da alma do homem. Para isso ele usava as figuras de linguagem, fatos da natureza, ou os textos do Antigo Testamento, deixando sempre evidente as verdades que ele queria transmitir. E um desses recursos que Jesus usou com muita maestria foram as parábolas. No original grego, parábola significa lançar ou colocar ao lado de, com o propósito de comparar. As parábolas de Jesus abordavam temas da vida diária dos seus contemporâneos e eram colocadas lado a lado com as verdades espirituais para ilustrá-las. E aí eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 25, do versículo 1 até o versículo de número 13. E nós vamos aqui pensar um pouco sobre a parábola das 10 virgens. Diz assim, olha: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos de vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem, comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Versículo de número 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Algumas das parábolas de Jesus têm um forte conteúdo escatológico. E essa parábola das 10 virgens é uma das tais. Ela buscava alertar os discípulos em relação aos eventos dos últimos tempos. O objetivo era exortá-los para que se preparassem para os momentos finais. Os cristãos primitivos, eles viviam sob a expectativa da iminente volta do Senhor Jesus. Aguardavam o retorno físico e pessoal do seu rei. Esperando a volta de Jesus para aqueles dias, eles procuravam observar atentamente os ensinamentos do Mestre, perseverar nos ensinamentos do Mestre, atentos a qualquer sinal da sua volta. Meus queridos, se os crentes, os cristãos do primeiro século já esperavam, já tinham essa grande expectativa com a volta de Jesus,
quanto mais nós hoje, na igreja do tempo do fim, devemos estar de prontidão. E a parábola das 10 virgens nos ensina claramente sobre isso. E dentro dessa parábola nós podemos extrair 3 verdades importantíssimas para nós. A primeira verdade é uma chamada ao preparo individual. A segunda chamada à vigilância. E a terceira chamada, uma chamada para que possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. A responsabilidade da salvação, ela é individual. Apesar de nós sermos chamados por Deus e vivermos em união, porque lá no Salmo de número 133, o versículo de número 1 diz que ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. E apesar da vida eclesiástica, é uma vida em comunidade, nos juntamos para um propósito único que é adorar e glorificar o nome do Senhor. A salvação é individual e particular. Cada um tem que fazer a sua parte. Ou seja, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Diante de Deus não haverá desculpa. Porque o irmão, porque a irmã, porque a igreja, porque o pastor, porque diante de Deus cada um vai dar conta de si mesmo. É um preparo particular. E a Bíblia diz que nada nos separa desse amor. Não tem desculpa. Cada um tem que se preparar com a sua vida, com a sua conduta, com a sua entrega, com a sua intimidade com Deus. E essa parábola, ela fala fortemente sobre essa preparação pessoal. Em Romanos 14, 12, olha o que diz a palavra do Senhor aqui para nós. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, que nos dá essa responsabilidade. Deus é muito maravilhoso. Ele chama você, Ele chama a mim, Ele chama a nós. Mas nós temos que ter a responsabilidade de uma conduta diante de Deus. De receber a palavra e não sermos só ouvintes da palavra, mas sermos cuidadosos, praticantes da palavra. Se percebe que aquelas virgens, cada uma tinha responsabilidade individual para manter a sua lamparina acesa. Cada uma era responsável pela sua candeia e pelo seu óleo. Cada uma deveria estar pronta, pois o noivo viria ainda que houvesse demora. Cada uma das virgens deveria abastecer as suas lâmpadas e ainda ter uma certa reserva para que, mesmo que o noivo demorasse, mas não encontrasse elas despreparadas. No entanto, entre 10 virgens, somente 5 procederam de forma prudente. E aí olha o que diz em Apocalipse, capítulo de número 16 e o versículo de número 15. Eis que venho como vem o ladrão. O ladrão vai avisar? Não. Então o texto vai dizer, eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. Então fala de vigilância, de prudência, de estar atento a tudo que está acontecendo. Se Deus falou, é melhor obedecer, estar atento e vigiar constantemente, porque a Bíblia diz que aquele que há de vir virá e não tardará. Aí então as virgens nécias percebem que seu azeite estava acabando, suas lâmpadas se apagando, pediram para que as outras o emprestassem. No entanto, não haveria razão para que as virgens prudentes dividissem aquele azeite com elas, porque todas as 10
tinham tido a mesma oportunidade de comprar o azeite com abundância e manter sempre ali com muita vigilância nas lamparinas, com muito cuidado. Todas tiveram a mesma oportunidade. Por isso que diante de Deus não haverá desculpa. Todos temos a mesma oportunidade de amar, ser amado, perdoar, ser perdoado, de viver a vida de Deus. Fácil é? Não. Mas não é impossível, porque Deus torna o impossível possível em nossas vidas. Então a vida é fácil? Não é. Mas nós temos à nossa disposição a presença de Deus na nossa vida. Então, se cada um lutar com as armas que Deus deu e com muita vigilância, quando a trombeta ecoar, cada um será responsável por si, de estar preparado para ouvir o soar da trombeta. Cada um cuide de abastecer a sua lâmpada, sob pena de perder as bodas. Os salvos estão esperando a chegada do noivo, mas a salvação é individual. O preparo é individual. Quando vier o noivo, Jesus, o caráter do cristão será provado. A verdadeira fé que promana de um coração puro será revelada. A fé que tem apenas a aparência de piedade será desmascarada. Lembre-se, nenhum cristão poderá dividir a sua salvação com outro, nem com seu irmão, nem com seu pai, nem com a sua mãe. Todos têm que fazer a sua parte. Então, desde criança, aprendendo na escola bíblica dominical, aprendendo na doutrina, aprendendo com a Bíblia Sagrada, aprendendo os ensinamentos, cada um tem que buscar a sua salvação e ser vigilante diante de Deus. No caso da parábola das 10 virgens, as candeias eram simples vasilhas afixadas na ponta de um cabo que continha uma pequena quantidade de azeite, com um pavio pequeno que poderia ser um pedaço de retalho ou de algum tipo de pano para aquelas virgens. Suas lâmpadas significavam o quê? Orientação, pois mostrava o caminho para a casa do noivo em meio à escuridão da noite. E nós temos a palavra de Deus. O salmista já dizia: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então que não falte essa palavra poderosa de Deus em nossas vidas. Essa parábola, além dela ser uma chamada a um preparo individual, ela também é uma chamada à vigilância. Nos desperta para que nós possamos vigiar. Ensina os salvos a serem vigilantes enquanto esperam no Senhor. A verdade é que existe 2 grupos na igreja: os distraídos e os vigilantes. Resta saber qual é o grupo que você participa dele, se é dos distraídos ou dos vigilantes. Toda a igreja diz assim: eu estou aguardando o noivo, mas nessa espera muitos agem de forma irresponsável para consigo mesmo, despreocupados, descuidados, negligentes, distraídos com os prazeres transitórios, mundanos do pecado. Estão na igreja? Estão. Participam do culto? Sim. Mas esses prazeres transitórios do pecado os atraem de uma tal forma que eles se tornam negligentes de si mesmo. Muitas vezes estão com a lamparina na mão, mas não têm o azeite.
está faltando azeite, mas a fonte inesgotável ainda está aberta para os negligentes, para aqueles que não estão vigiando. Ainda há tempo para se acordar e despertar. Mas aí existe o grupo dos vigilantes. Os prudentes preparam diurnamente para a chegada do noivo. Somente as virgens que estavam apercebidas encontraram-se com o noivo. O que aconteceu? Então fechou-se a porta. Olha o que diz a palavra aqui em 2 aos Coríntios, capítulo de número 6 e o versículo de número 2. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Que maravilha! E aí no versículo 6 do capítulo 25, da leitura de Mateus que nós acabamos de fazer, vai dizer: eis o noivo, saía ao seu encontro. O que deveria ter sido feito durante uma vida toda não poderá ser realizado por completo em um só momento. Ou seja, uma preparação. Nós temos avisos, nós temos convites, nós temos admoestação, nós temos repreensão, nós temos ensino, nós somos redarguidos, nós somos disciplinados, tudo isso pela poderosa palavra de Deus. Então, durante toda a nossa vida, nós temos a oportunidade de ir acertando, de ir consertando as nossas vidas. Porque a verdade é que nós erramos. O apóstolo Paulo disse que quando ele queria acertar, muitas vezes ele errava. E o que ele não queria fazer, ele acabava fazendo. Isso é natural do homem. Mas nós temos uma graça, nós temos uma presença, nós temos uma ajuda que é sobrenatural para que durante toda a nossa vida nós possamos nos preparar. Por isso é necessário andarmos vigilantes na presença do Senhor. O tempo pode não ser possível para repor aquilo que está faltando. No caso das virgens, o azeite. João 9,4 diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto é dia, enquanto há tempo, lute pela sua salvação. Que possamos aproveitar cada momento, cada instante que Deus nos concede para agradecê-lo, para servi-lo melhor, para anunciar suas boas novas. Cada oportunidade que Ele nos dá, cada porta aberta que Ele nos dá, uma oportunidade para falarmos quem é Jesus, o que a palavra de Deus pode fazer em nossas vidas, a mudança que Jesus continua a realizar em nossas vidas, para que possamos nos preparar na palavra para o encontro com o Senhor. Efésios 5, capítulo de número 5, e o versículo 15 vai dizer assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. O que nós entendemos aqui? Prudência e imprudência. Estou imaginando o que poderia acontecer. As 5 virgens prudentes, preocupadas com o futuro, elas armazenaram o azeite suficiente para suas necessidades. As nécias não se cercaram dos recursos necessários e pagaram um preço alto por isso. Então, aqueles que não se cercam de vigilância, que não se preparam, que se precipitam e tomam decisões muitas vezes pela sua própria vontade, paga muitas vezes um preço muito alto, porque não esperam
em Deus, ou não vigiam, ou as decisões são tomadas pelo momento, pela ocasião. E nós temos que andar de acordo com aquilo que Deus vai nos instruindo. E nós temos todas as instruções para caminharmos aqui nessa terra rumo ao céu. Então, nessa parábola, além de nós compreendermos a verdade sobre a preparação pessoal e também sobre a questão da vigilância, que é muito forte nesta parábola, nós vamos aprender também sobre uma chamada para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Martim Lutero, reformador do século XVI, ele declarou enfaticamente que o azeite é o símbolo do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que todos aqueles que buscam a Deus têm uma vida cheia do Espírito Santo. Em Lucas 11:13 e em Romanos 8:9 diz o seguinte: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então nós temos que entender que os nascidos de novo, os regenerados, é aquele novo nascimento que Jesus falou para Nicodemos, lá em João capítulo de número 3, que aquele que não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então os nascidos de novo, os regenerados, têm em suas vidas o Espírito Santo de Deus. Quando Jesus fala sobre o azeite nas lamparinas, nas candeias daquelas virgens, está falando exatamente sobre o Espírito Santo, porque o azeite é o símbolo do Espírito Santo. Representa a sua unção renovadora, lâmpada acesa e nutrida pelo azeite é a fé viva que opera por amor, que produz um bom testemunho. É a vida produtiva e útil do cristão, alimentado pelo fogo do Espírito Santo de Deus. E aí nós vamos entender nessa parábola que sem a abundância de óleo é impossível estar com o noivo. A ausência de óleo resulta em um cristianismo de aparências, que não evidencia a salvação transformadora e nem dá o passaporte para a vida eterna. Ser cheio do Espírito Santo e ter a vida completamente santificada são pré-requisitos indispensáveis para participantes das bodas. Este azeite em abundância também vai produzir luz abundante. Então, quanto mais azeite, quanto mais óleo, quanto mais unção, essa unção de Deus na vida do homem e da mulher de Deus que quebra o jugo, que cura, é a unção que liberta, é a unção que dá autoridade para falar no nome de Jesus, é a unção que faz a diferença em qualquer meio onde você esteja. É a unção de Deus, é a luz de Deus, é o brilho, é a glória de Deus. Vamos entender que a grande lição da parábola das 10 virgens é o preparo para o encontro com o noivo e não a falta do óleo. Todas as 10 virgens tinham algum óleo em suas lamparinas. Entretanto, somente 5 delas estavam preparadas para encontrar-se com o noivo, mesmo que o noivo tardasse, porque além delas terem o óleo nas lamparinas, nas candeias, elas ainda tinham uma certa reserva. Jesus sempre nos ensinou a fazermos um pouco mais do esperado. Não deixe que a sua vida cristã seja medíocre, sem a abundante ação do Espírito Santo. Tenha provisão e celeiros cheios, aguardando a chegada do noivo. A volta de Jesus é iminente. Ele descerá dos céus
ao som de trombeta, anunciado pelo brado do arcanjo. Não sabemos quando ele voltará, mas entendemos que o nosso procedimento deve ser como as 5 virgens prudentes nos corações, amém? Permanecermos preparados e vigilantes, esperando a volta do noivo, porque a igreja de Cristo é a noiva, e o noivo vem, e a Bíblia diz que prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Essa é a palavra de Deus para os nossos corações. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração, para o seu coração. Prepara-te para te encontrares com o Senhor, o teu Deus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus nos abençoe. Recebe o nosso abraço e muito obrigado pela atenção. Que a bênção de Deus se derrame a cada dia sobre as nossas vidas e que não falte o óleo, a unção, a alegria do Senhor. Paz.